Então é isso, pessoal. Mais uma vez passando aqui para a gente conversar sobre o livro Lolita. A gente sabe que falar sobre Lolita não é simples, não é fácil, devido à sua temática, mas lá no final a gente vai refletir sobre o porquê que as pessoas não conseguem passar, né? Ultrapassar essa porta do polêmico, digamos assim. Então, muitas pessoas desistem de ler o Lolita, mesmo sabendo que ele é considerado um clássico, ele está dentro daquele livro que é de indicações, né, de referência, que é o 1001 livros para ler antes de morrer. Aí você vê o nome do Lolita lá na lista e você começa a dizer, beleza, mas o livro ele trata de assuntos que são tabus, é um assunto que nem todo mundo consegue digerir, mas o problema que eu vejo é que as pessoas não conseguem às vezes separar um pouco o contexto mesmo da leitura, no caso, no sentido de você ler, interpretar e aí sim você tirar as suas conclusões nesse sentido. E o Lolita, ele fica nessa caixa que é meio obscura, né? Você não sabe muito bem como classificar. Eu mesmo não sei, assim, eu acabei de ler e eu fico naquela, poxa, esse livro ele é interessante, mas ao mesmo tempo que eu acho ele interessante, não porque eu concorde com o assunto aqui, mas pela experiência, pela jornada. Eu acho que isso deve ser, sabe, é que nem você assistir algum dos filmes que são listados como os mais perturbadores, e você assiste e tira suas próprias conclusões e vê se aquilo ali tem algo para se tirar, se é só uma violência gratuita. E eu acho que só por isso, pela curiosidade, tem gente que lê pela curiosidade e acaba achando interessante. Pois bem, esse livro foi escrito, lançado, né, em 1955, e ele foi polêmico desde sempre, e ele causa ainda essa parada, também você lendo nos dias atuais. Acho que o livro também ficou muito conhecido porque o Stanley Kubrick, fez uma adaptação, mas eu acho que o filme é legal se você não comparar com o livro, porque o livro ele realmente consegue ir bem mais a fundo. Ele pega uma parte que é essencial aqui, que é a idade da Lolita, e fica ainda mais doentio, porque lá do filme do Kubrick a menina é um pouco mais adolescente, né? A situação continua ainda muito obscura, muito asquerosa, mas eu acredito que o Kubrick fez o que pôde. E aí é que tá, né? O Kubrick não adaptaria uma obra. A gente está falando de um dos maiores diretores de todos os tempos. O Kubrick não iria adaptar qualquer texto. E aí entra o que o pessoal acha que é a genialidade desse livro e a controvérsia dele. Então, assim, por ele tratar desses temas, acho que a gente nem pode falar aqui, porque acho que o YouTube corta. Eu vou colocar as palavrinhas aí rápida, né, para vocês verem. Só que o Nabokov, ele constrói a personalidade do cara e assim, tem momentos na leitura que você não sabe se realmente o cara está delirando, indo para completa loucura, ou se ele realmente, ou se realmente aquilo está acontecendo. Não sei, posso ter interpretado errado, mas pelo menos em algumas partes eu fiquei, porque assim, o livro ele se passa simplesmente pela visão do cara, e em nenhum momento vai para o ponto de vista da Lolita. Então a gente vai entender, vai passar por essa história, por esse enredo, simplesmente a partir da história ou pela visão do protagonista. E em certos momentos o Nabokov ele fala que esse cara ele é louco, né? Ele tem uma espécie de problema que aqui a gente pode classificar como loucura, como essa espécie de delírio. Então assim, a gente não sabe muito bem
se o que ele está contando realmente ele está passando por isso, ou se realmente, né, aconteceu. Então acho que essa armadilha narrativa que muitas vezes a gente se pega de frente, não só aqui na literatura, no cinema tem muito. Você não sabe se aquilo ali realmente é um pesadelo ou é uma realidade. E essa brincadeira, lógico que aqui é muito pontual, né? Então eu vejo muitas pessoas que nem pegam esse tipo de interpretação e já julga como, não, esse cara está narrando realmente uma história que está acontecendo. Por mais que o livro seja muito bem escrito, para mim não fluiu muito bem, mas não pelo fato de ser muito bem escrito, mas pelo simples, porque tem certos narradores, como é o caso aqui do Nabokov, ele não vai direto ao ponto, então ele vai para diversas situações, ele vai narrar diversos acontecimentos. Tem uma parte aqui que é do meio para o final, que é umas paradas ali que ele vai meio que ver como é que tá a rotina dela, né, da Lolita. E tem quando a Lolita tá com os amigos, e tem umas jogatinas não sei se é de tênis, enfim. Tem umas partes ali que eu fico, poxa, o cara tá narrando certas coisas que, se nesse exato momento como ela já quase no fim, eu já sei qual é o tipo de proposta, esse tipo de coisa. Se ele tivesse, entre aspas, né, cortado esse tipo de parte, não influiria em nada na história, no entendimento. Eu digo isso porque há várias histórias que você pega como enchimento de linguiça. Aqui não é o enchimento de linguiça, mas é o exagero de você entender não só por vários ângulos, mas por vários ambientes. Tem até um road trip aqui, um road movie, né, que ele sai com ela e fica perambulando por hotéis e tal. Enfim, é uma parada que deixa a leitura um pouco mais cansativa, mas a narrativa do Nabokov é muito boa, então fui degustando aos poucos. E aí vem uma coisa que entra na parte das polêmicas, que devido ao assunto da P, né, chamar aqui de P, que o Nabokov aqui ele narra, só que ele narra de uma forma, ele fica dentro da cabeça desse cara de uma forma tão bem executada, que você fica na dúvida se o Nabokov, ele sei lá, de onde foi que ele tirou todas essas letrinhas miúdas, sabe? Tipo, de realmente descrever, que você realmente fica, poxa, cara, realmente um cara que tem esse tipo de, nem sei se é transtorno e tal, mas se sente atraído por isso, é tão bem descritivo que você fica na dúvida e você fica se perguntando, será que o Nabokov não seria? Mas claro, né, até agora a gente não sabe dizer isso, mas é só um fato de a escrita é tão bem esmiuçada que você fica realmente pensando como é que esse cara descreveu tão bem esse tipo de situação. E aí vem uma das primeiras perguntas, né, que quando você acaba de ler Lolita, você se pergunta, tem como separar o moralismo da literatura? Então acho que, tipo assim, o que eu acredito faz com que eu já menospreze o que ele quis dizer aqui. E novamente eu volto, não é porque eu curti que eu concorde com o cara, né? Então tem muitos artistas da música também que acontece isso, né? Você curte ali o som, você não é de acordo com a ideologia, com algumas partes ali da letra, num determinado artista, mas aí vem aquele lance de separar, no meu ponto de vista, o homem da obra. Na grande maioria das vezes, se você não fizer isso, você acaba não apreciando, ou não curtindo, ou não conhecendo nada. Pelo menos é o meu ponto de vista, né? Eu acho que se fosse fazer esse tal de pente fino, não sobraria nada, ou ninguém, né? Mas aí, para mim, a parte principal, que quando eu acabei de ler Lolita, é sobre, poxa, se esse cara, o objetivo dele era simplesmente narrar um acontecimento grotesco a partir do ponto de vista dessa pessoa que tem uma espécie de loucura, um delírio, e ele
no meu ponto de vista, ele conseguiu passar isso. Ao mesmo tempo, eu fico vendo que pessoas dão uma nota muito baixa para esse livro, exatamente porque ele conseguiu esse objetivo. E aí eu fico pensando, poxa, mas se o objetivo do cara era exatamente esse e ele conseguiu, eu acho que ele passou essa mensagem, né? Ele cumpriu essa missão. Então não tem como eu dizer que essa obra ela é errada pelos motivos certos, digamos assim, né? Então assim, eu achei o livro interessante porque eu acho que se ele quis mostrar uma parada meio acinzentada de uma determinada situação, de um assunto que é tabu, o Nabokov ele conseguiu tratar aqui no Lolita. Então, para mim foi uma experiência válida. Agora eu entendo que a pessoa, na experiência de leitura dela, tem certas partes que são muito descritivas na mente do cara. Então eu entendo que isso pode de alguma forma incomodar. E essas partes podem sim ser o motivo que a pessoa leve e simplesmente jogue esse livro, enterre esse livro para sempre e não queira mais saber dele, digamos assim. E eu acho que é outro motivo aqui, né? Quem realmente conseguiu chegar até o fim vai passar por essas determinadas partes, né? Que vai te trazer uma certa experiência, um certo incômodo. Me incomodou, claro, mas não foi motivo para mim largar o livro e não chegar aqui e indicar para vocês, mas indicar no sentido de vocês saírem de uma espécie de, não da zona de conforto, não, mas de conhecer uma obra que realmente é marcante. E falar desse livro, né, de Lolita, ela é muito, a gente fica pisando muito em ovos, né? Muitas pessoas acham que a galera tá romantizando esse tipo de coisa, né? Enfim, cada um acho que parte para um princípio. Eu gostei da escrita, eu acho interessante sair dessa espécie de incômodo que a leitura está trazendo, esse incômodo para a gente refletir, e eu tiro por esse lado, e não que eu vou repetir o que o cara está fazendo aqui. E também entendo, como eu já disse, as pessoas que leem e não conseguem passar das determinadas cenas e pensamentos do protagonista de maneira imune. Então acho que tem os dois lados aí. E aí eu faço a pergunta, para quem que eu indicaria esse livro, né? Qual é o público? Então sim, eu indicaria isso aqui se você quer uma leitura que te cause uma espécie de incômodo, mas que você busca uma reflexão em cima. Ela vai te tirar da zona de conforto, vai te incomodar, e aí eu acho que é a partir desse tipo de incômodo que a gente tem que tirar a reflexão. Se você for sensível, acha que vai ter algumas partes que sim vai te incomodar devido à temática, aos pensamentos que o cara ele cita, e eles são bem, digamos assim, sensuais, né? Então acho que essa parte da narrativa realmente vai incomodar muitas pessoas. Mas pela escrita do Nabokov, eu acho que vale muito a pena conhecer. E a gente fica nessa espécie de contradição. Poxa, a escrita do cara é tão legal, mas eu não queria curtir, porque a temática ela é muito pesada, mas a escrita do cara é muito interessante, muito descritiva, e faz com que a experiência da gente seja assim, pelo menos para mim, eu saí como uma vibe positiva referente ao livro, e não sobre a situação e sobre o que o personagem aqui pensa. Então assim, o livro ele é controverso, não há o tal do herói, a gente não tem com quem se identificar aqui, então a gente sempre busca isso na literatura ou no cinema, histórias que vão para um caminho diferente, uma narrativa diferente. A gente tem uma tendência de não curtir, ou de ser menos digerível ou mais difícil essa digestão. Aqui não tem herói, então você vai ficar tentando se apegar em alguma coisa que dê uma espécie de luz, mas isso não vai acontecer. Então há esse fechamento de não há um anticlímax, né? A gente acaba sempre
com a vibe meio para baixo, digamos assim. Outro livro que eu posso citar, existem vários, né? Mas que também ele está no 1001 livros para ler antes de morrer, na lista, que é o Saló, os 120 dias de Sodoma, do Marquês de Sade, que ele também, eu acredito que seja ainda bem mais pesado do que esse aqui, e ele também é esse tipo de livro que ele vai falar sobre um assunto escroto, situações desagradáveis, mas pela maneira como o cara descreve, pela narrativa, pela poesia do cara, o livro ele se transforma em algo interessante, em algo que você classifica como arte. E é como esse caso aqui do Lolita, né? Controverso, nem todo mundo vai conseguir digerir isso aqui, mas eu acredito que se você pegar e saber refletir, depois da leitura, você saber refletir a mensagem, que é você fazer tudo ou tudo ao contrário disso aqui, né? Eu acho que é válido a leitura, né? Para você tirar essa espécie de reflexão, que eu acho que, pelo menos eu quero imaginar que foi o que o Nabokov quis quando escreveu isso, né? Mostrar a cabeça de um maluco, de um lunático, sobre um assunto controverso, e que a gente reflita sobre esse tipo de comportamento e o quanto isso é errado. Estragou não só a vida do cara, mas a gente vê aqui que todas as peripécias que o cara faz aqui, ele acaba sendo não só esse cara com essa determinada atitude errada, mas a gente pode classificar esse maluco aqui com vários outros adjetivos errantes, digamos assim, né? Então é isso, a minha indicação ou não indicação de hoje é o polêmico Lolita do Nabokov. E é isso, se você tiver estômago e quiser, vamos dizer assim, adentrar numa leitura que não vai ser fácil, mas vai ser uma experiência interessante, é isso, indico para você ou não, beleza? Espero que você tenha curtido a nossa indicação de hoje. Espero não ser cancelado por ter achado interessante a leitura de Lolita, pelos os caminhos que eu acho que o Nabokov quis mostrar aqui, que é a nossa reflexão do contrário, e não para você seguir o que está aqui, que é o que a gente deve fazer na grande maioria da interpretação artística, beleza? Seja ela qual for a mídia. Nesse caso aqui foi o livro. É isso. Espero voltar mais cedo ou mais tarde aqui para indicar mais alguma coisa que eu achei interessante por aí. Valeu!